Na aula passada a gente estudou um pouco a respeito da função C com a função E e a gente conseguiu fazer uma análise trazendo um resultado que é o aluno aprovado ou reprovado analisando duas condições ao mesmo tempo. Okay? Isso só é possível porque a gente utiliza as funções C com a função E. Somente com a função C eu vou ter que fazer uma série de condições para que eu consiga retornar aquele valor que eu preciso. Tá? Foi essa aula aqui que a gente fez. Tá? Se você não viu a aula, eu vou deixar aqui na descrição o link para você poder assistir. Tá? Então, o que a gente fez aqui? Nós analisamos a média do aluno com a frequência do aluno. Ou seja, eu tenho dois parâmetros, onde eu analisei esses dois parâmetros, e eles obrigatoriamente precisavam ser verdadeiros para que eu conseguisse aprovar o meu aluno. Tá? E, obviamente, a gente conseguiu esse resultado, como vocês podem ver aqui. Nessa aula, a gente vai estender um pouco a usabilidade dessa função. Vamos aumentar um pouquinho os nossos argumentos, porque, como eu falei aqui na aula anterior, é possível a gente fazer até 112 análises lógicas, utilizando a função E. Vou fazer minha lógica 1, minha lógica 2 e assim por diante. Vamos para a nossa função C com a E, a parte 2 aqui. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Nós temos aqui um parâmetro, ou seja, pontuação requerida para a nota A. Ou seja, o meu aluno só vai ter nota A se ele conseguir atingir, dentre esses três critérios, a pontuação mínima para que ele consiga, para ele tirar o valor DA. Certo? Então vamos começar a nossa função. Vamos chamar o si primeiro, né? Chamar a função E. Agora ele pede para mim aqui, ó, lógica 1. A gente vai passar para ele a nossa primeira lógica. Qual que é? É o meu exame 1. Ele vai ter que ser maior ou igual ao meu parâmetro aqui. E como esse parâmetro eu vou precisar arrastar essa célula até na coluna, até na linha 7, obviamente eu tenho que fazer dela uma referência absoluta. Ou seja, quando eu arrastar essa célula, eu não quero que ela se mova para lugar nenhum. Para isso, eu pressiono o F4, torno ela uma referência absoluta. Eu vou fazer aqui a minha segunda lógica, que é o meu segundo exame. Ele vai ter que ser maior ou igual à minha pontuação mínima. Novamente, faz ela uma referência absoluta, pressionar F4. Agora eu vou fazer a minha terceira lógica aqui. Perceba que ao incrementar a lógica, ele vai trazendo para nós a próxima lógica. Ou seja, agora ele trouxe a lógica 4 e assim, e traz 3 pontinhos, que eu vou dar um zoom para você ver. Ó, 3 pontinhos. Significa que eu tenho mais e mais opções para, se caso eu precisar utilizar, eu posso muito bem utilizar elas. Ok? A gente fez a nossa terceira lógica aqui, vamos fazer a nossa... Aliás, a gente fez a segunda, a gente vai fazer a terceira. Então, eu vou dizer para ele o seguinte, se o meu exame 3, como está escondido ali, eu clico aqui, ó, e setinha para cima eu consigo mover o cursor para a minha referência. Ele vai ter que ser maior ou igual à minha pontuação mínima. Tá? Então, eu vou pressionar aqui F4 para tornar ela uma referência absoluta. Ok, fiz as minhas 3 análises. Eu preciso que essas análises ela retornem para mim verdadeira. Ou seja, dentre essas três situações, ele vai ter que ter nota maior ou igual a 90. Caso ele não tenha, obviamente eu não vou conseguir tirar um A. Vamos fechar aqui o meu parênteses. Agora eu vou trazer para ele o meu critério, o meu resultado final a partir da análise, ou seja, eu vou analisar toda essa lógica montada e, caso ela seja verdadeira, ele vai me trazer a primeira opção que eu passar aqui. Se for falso, ele vai me trazer a segunda. Então, eu vou querer que ele vai dizer que o aluno tirou nota pontuação A. E se ele não tiver pontuação A, eu vou dizer não.
Na hora que eu fechar o meu parênteses aqui, você vai perceber que ele já vai trazer para mim, obviamente, de acordo com o critério analisado, a palavra sim ou não. Aqui ele trouxe não, por quê? Porque dentre esse intervalo aqui, eu não tenho 90, sempre 90. Então, se eu colocar 90 aqui, ó, e colocar 90 aqui também, ele vai dizer que eu tenho... acho que a gente errou aqui. Deixa eu voltar aqui. Peço desculpa pelo equívoco. Deixa eu analisar aqui novamente. A gente errou um operador ali. Tá assim. É isso. A gente tinha errado o operador final. Nós tínhamos colocado somente maior. E ele estava atendendo as condições, porém ele não estava reconhecendo que um tinha que ser maior. Ele não estava sendo maior igual. Ele teria que ser maior. Então, por isso que ele não estava retornando a palavra sim. Então, agora você percebeu que ele retornou a palavra sim. Então, utilizando a função se com a função e, a gente consegue retornar análise extremamente complexa para dentro de uma base de dados. Tá? Então, a gente tinha errado ali a questão de visual mesmo. E agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou arrastar passando o mouse aqui, ó, você vai perceber que aparece aí tipo uma cruzinha, alguma coisa, um sinalzinho de mais. Então, você basta clicar nele, ó, e arrastar, e ele vai preencher para nós aqui de acordo com o critério analisado nesse intervalo aqui, ok? Então perceba que se eu, teoricamente, se eu mudar aqui meu critério, ele vai analisar de acordo com o parâmetro passado, de acordo com o critério passado, ok? A aula de hoje, nosso episódio 2, né? Acho que o outro foi o episódio 1. A gente aprendeu um pouquinho a respeito da função C com E. Nós aprendemos a utilizar mais argumentos. Então, perceba que ela é uma função bem simples de se usar. Você consegue utilizar ela com várias funções, com praticamente quase todas as funções do Excel. Então, você consegue fazer o uso dela. Então, a gente aprendeu a utilizar mais argumentos dessa função. Obviamente que a gente não vai utilizar todos eles, igual aqui, ó. Você consegue fazer 112 lógicas. A gente não vai chegar a utilizar tudo isso, tá? Mas é possível você utilizar uma grande quantidade dela de acordo com o seu projeto e com o resultado que você quer obter, ok? Espero ter te ajudado aí com relação ao estudo dessa função. Claro, ela tem muito mais recursos, a gente precisa estudar muito mais para poder aprender mais a respeito, mas é importante que a gente comece no básico, a gente poder ir aprendendo ali os conceitos, como que se utiliza, para que se utiliza, quando se utilizar a função C com a função E, para a gente conseguir extrair o máximo da função C com a função E. Ok? A gente se vê na próxima aula. Fique com Deus e forte abraço.